Olá, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu estou aqui de volta para nós darmos continuidade à nossa série de pregações que tem como tema CRI, por isso eu falei, baseado em 2 Coríntios 4:13. Sempre lembrando que o objetivo das nossas mensagens é liberar fé. Em Romanos, capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E nós vamos liberar fé hoje, baseado no texto clássico de Ezequiel 37, de 1 a 14. Ezequiel foi um grande profeta de Deus. Ele, como sacerdote, profetizou ao povo de Israel no exílio da Babilônia sobre o domínio de um rei chamado Nabucodonosor. Provavelmente nos anos 586 a.C. Junto com ele se encontrava também os profetas Jeremias, profeta Daniel, que foram contemporâneos a Ezequiel. Outro detalhe importante é que Ezequiel, em hebraico, significa o Deus que fortalece, o Deus que é a nossa força. E sem dúvida, o Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que Ele é o nosso Deus bem presente na hora da angústia. Amém, meus irmãos? E a famosa passagem, visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, revela alguns aspectos importantes para nós liberarmos a fé. E o primeiro é o desejo de Deus que haja restauração no meio do seu povo. Aquele vale de ossos secos, sequíssimos, diz o texto, ossos humanos, representava, sobretudo, a situação espiritual que se encontrava o povo de Israel. Eles estavam secos, afastados, eles estavam longe da comunhão, da presença de Deus. O povo estava corrompido espiritualmente falando. E quando um povo é corrompido espiritualmente, há outras consequências terríveis, né? Tudo aquilo que gera pecado é consequência tudo aquilo que gera morte é consequência do pecado. E o povo estava morto espiritualmente. Por isso, a visão do Vale de Ossos Secos. Mas é interessante, queridos, que Deus, desejoso de ver o povo restaurado, pergunta então a Ezequiel, no versículo 3, Ezequiel, é possível que eu traga vida? É possível que esses ossos ressurjam, ressuscitem? E Ezequiel, de uma forma sábia, com discernimento, devolve a pergunta ao Senhor. Tu sabes. Por quê? Deus sabe todas as coisas. A resposta de Deus é: profetiza. Versículo 4, ele começa então a profetizar. E é interessante que há um processo. Primeiro, ele profetiza os nervos, depois a carne e depois a pele. Mas faltava o espírito. Isso nos mostra, meus queridos, que a obra que Deus faz é uma obra completa. É por dentro e por fora. Deus quer restaurar tanto a nossa vida nos aspectos físicos, materiais, mas sobretudo no aspecto espiritual. Aliás, quando a nossa vida espiritual está em linha, todas as outras áreas também entram em linha. É isso que nós temos que aprender. Jesus mais tarde ensinou assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos é acrescentado, é nos dado de maneira abundante quando nós buscamos em primeiro lugar a nossa restauração espiritual com o nosso Deus. E no versículo 10, eu quero até que destacar aqui com os irmãos, quero ler aqui com vocês, diz assim: profetizei como ele me ordenara. Então, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé.
um exército grande em extremo. O que ocorreu quando Ezequiel profetizou? Deus trouxe a restauração. Então vamos entender assim, queridos. O que significa para nós o vale de ossos secos? Para Israel, representava a situação espiritual em que ele se encontrava no momento. Para nós também não é diferente. Toda vez que nós não estamos bem espiritualmente, nós sofremos as consequências. O desemprego, sofremos a questão das doenças, sofremos a questão dos problemas familiares, dos problemas conjugais. Deus não nos criou para isso. Mas a Bíblia, ela nos mostra em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Morte não só no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. Morte é a separação, a palavra morte significa isso. Então, tudo aquilo que provoca morte é consequência do pecado. Mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus, usamos a nossa boca para profetizar, as coisas começam então a ser mudadas. Foi por isso que Jesus nos ordenou que pregássemos o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, conforme diz Marcos 16:15 em diante. Então, mediante a pregação, mediante a proclamação, mediante a confissão da palavra, Deus então opera os seus sinais e maravilhas e as mudanças necessárias. Então, meus queridos, como é importante nós entendermos o poder da confissão da palavra. Como é importante nós usarmos a nossa boca, a nossa santa boca, para profetizar a palavra de Deus. Eu quero, mais uma vez, reiterar, fazer os irmãos lembrarem que na Bíblia nós não encontramos nenhuma promessa de derrota. As promessas de Deus sempre são para nossa edificação. Até mesmo as coisas ruins que nós enfrentamos, elas se tornam bênçãos para as nossas vidas. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo as coisas ruins, Deus tem um propósito e transforma em bênçãos. O que nós precisamos é aprender, nos posicionar, perseverar diante da palavra de Deus. E foi justamente isso que Ezequiel fez. Ele profetizou, ele trouxe a palavra ao povo, a palavra de esperança. E nós sabemos que dentro da profecia de Ezequiel, há muitas profecias que ainda vão se cumprir. Há uma relação muito próxima, muito íntima, né? Muito entre Ezequiel e o Apocalipse. E nós sabemos que o Apocalipse ainda, muitas coisas ainda vão se cumprir. Mas o que é importante nós observarmos nessa mensagem de hoje é como Deus quer usar a nossa boca para trazer vida, para trazer restauração. O Deus que nós servimos é um Deus de restauração. Guarde bem essa palavra, restauração. Restaurar significa trazer novamente algo, a existência anterior. Então nós somos restaurados, a nossa comunhão com Deus, ela foi restaurada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos leva novamente à presença do Pai. É Ele que nos leva novamente a termos comunhão com o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele foi enviado para testificar todas estas verdades. Então eu gostaria de concluir com você dessa maneira. Primeiro, saiba que não há nada que Deus não possa restaurar. Não há uma situação tão terrível que Deus não possa mudar essa situação.
Ezequiel é o exemplo vivo disso. Ele foi um homem usado para trazer transformação para a sua época e para os dias de hoje, inclusive. O mesmo Deus Ezequiel é o mesmo Deus que opera em nós hoje. O mesmo Espírito que estava sobre Ezequiel está sobre nós. A mesma palavra, ela serve para nós hoje. Profetiza. Profetiza. Então, eu não sei qual é o vale que você está enfrentando nesse momento. Não sei qual é o vale de ossos secos. Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, mas você tem o poder de Deus para profetizar, trazer à existência aquilo que ainda não existe. E de uma maneira muito simples, de fé, você tem que crer, você tem que declarar, e Deus então vai operar. Para nós parece ser tão difícil, mas para Deus não há nada difícil, não há nada impossível. E o que Ele espera de nós é justamente isso, que nós usemos a nossa boca para declarar a sua palavra, a palavra que Ele tem colocado no nosso coração. Precisamos crer e declarar. Então, meus queridos, nós vamos nesse momento, declarar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida o melhor de Deus. Eu profetizo vida eterna. Eu profetizo que se você crê, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Eu profetizo que o Senhor te dará vida e vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida com saúde, uma vida com disposição, uma vida de prosperidade. Eu profetizo que o seu casamento será restaurado completamente, que os seus filhos serão abençoados em todas as áreas. Eu profetizo, meu querido, que as portas se abrirão para você, uma grande, extensa, abençoada porta de emprego sobre a tua vida. O Salmo 128 vai se cumprir na sua vida. Você vai comer do fruto do teu trabalho. Você não vai depender de sogro, não vai depender dos seus pais, não vai depender de governo. Você vai depender do fruto do seu trabalho para a honra e glória do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. Então eu profetizo no nome que está sobre todo nome, no nome que todo joelho vai se dobrar, no nome santo de Jesus de Nazaré, que vive e reina para todos sempre, receba. Amém, queridos? Eu declaro mais uma vez, receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ezequiel, o seu nome significa Deus fortalecerá. O nosso Deus é a nossa força. Ele te fortalece. Ele é o Deus bem presente na hora da angústia. Ezequiel foi um profeta singular, porque ele foi um homem usado por Deus em fé. E é isso que nós precisamos aprender, viver em fé. A fé vai te levar a altos níveis. A fé vai te levar em outros patamares. A fé, meu querido, vai realmente tocar o coração de Deus. Então receba em nome de Jesus essa mensagem de hoje. Amém, meus amados? Continue orando por nós, continue orando por mim, pela minha esposa, pastora Roseli. Creia que o Senhor tem grandes coisas para realizar em sua vida. Eu te peço ainda que você continue nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Você nos visite no nosso canal, faça a sua inscrição, dê lá o seu like e saiba que você vai, através desse gesto tão simples, ajudar outras pessoas a serem alcançadas pela palavra de Deus. E eu quero que você não se esqueça, meu querido, não se esqueça que o Senhor é contigo. A palavra está na sua boca. Declare a palavra de Deus. Traga à existência aquilo que ainda não existe. Persevere mesmo, porque a sua vitória já está decretada no nome de Jesus. Você já é abençoado. Entenda, você já é abençoado. Você tem todas as bênçãos nos lugares celestiais. E pela fé vamos trazer à existência, vamos materializar
essas bênçãos. Ok, meus queridos? Então, nunca se esqueça, coloque no seu coração a tua vitória e a minha vitória em Cristo Jesus. Amém.